E aí galera, what's good? Eu sou o Gil Kretli. What's up? E eu sou o Léo Kretli. E vamos começar agora mais um I Like Sports. Você falava I like all sports. I Like Sports! Então, antes de começarmos, lembre de curtir o nosso canal, se inscreva no nosso canal para você poder receber nossas notificações e receber as aulas que nós fazemos, tirando dúvidas com outras personalidades e assim por diante. E nos siga nas redes sociais. Muito bom. E o tema de hoje é o que, Léo? Hoje vamos falar sobre draft. Muito bom. Você que acompanha os esportes americanos como NBA, NHL, NFL e por aí vai, com certeza já deve ter ouvido falar sobre draft. Afinal de contas, o que é draft, como utilizar, como traduzir e o que quer dizer isso. E eu vou deixar para o nosso especialista de NBA, Leonardo Vicente Kretli, falar para nós sobre draft. O draft nada mais é que a escolha que os times da NBA, ou NFL, das ligas de esportes fazem dos novos jogadores. Uma coisa muito interessante no draft é que eles geralmente são invertidos, em relação à colocação que o time ficou na competição. Ou seja, os times mais fracos eles começam escolhendo primeiro. Por quê? Porque isso traz um maior equilíbrio para a liga. E aí o pessoal pode perguntar, mas de onde vêm esses jogadores, né? Então é importante lembrar de dois pontos aí que são bem importantes. E o primeiro é que NBA, NFL, NHL, MLB, que é a Major Baseball League, todos eles têm proprietários, têm donos, diferente da CBF, por exemplo. A diferença é essa. Na CBF nós temos o presidente e as roubalheiras. Na NBA nós temos proprietários. Quem são os proprietários da NBA, por exemplo? Cada time tem um dono, ou alguns donos, sempre tem um sócio majoritário, que esse sócio majoritário, cada time tem um dono que faz parte do Board of Governors. Esse grupo escolhe sempre um commissioner, um CEO, um presidente da liga, um executivo, que já está na liga há muitos anos. Geralmente, na verdade foram só 5 até hoje, eles ficam até morrer geralmente, todos formados em direito. Então eu não posso ser um presidente do NBA? Você pode tudo o que você quiser, mas esse é um pouquinho mais difícil aí. Isso é um pouquinho da Xuxa ou um pouquinho de você? A concorrência aí é um pouquinho mais complicada, Mas eu tenho que ser o executivo da NBA. Ah, sim, já tem que estar na NBA há muito tempo. E vai votar dentro desses ali, ó. Isso, esses donos dos times votam. E tem que se candidatar também, lógico. Também. E aí o dinheiro, então é como não existe um dono da NBA. É como se os donos dos times fossem os donos da liga, porque aquele dinheiro que fica na liga paga o salário dos jogadores e volta para os times. Então os próprios times são os donos da liga. E aí fica mais fácil organizar, E fica bem diferente de confederação, de basquete, de futebol, que é o que nós temos no Brasil. E o interessante é que é o seguinte, eles entenderam que o equilíbrio, ele traz mais audiência. Então, o que eles fazem? Eles, entre si, decidem deixar o mais equilibrado possível, até na divisão de cotas de TV e tudo isso. Porque se você for pegar um time de Los Angeles, Nova York, que são cidades mega metrópoles, não teria como os times de estados menores competirem. Mas eles entenderam isso, que essa competitividade é boa. E também é importante lembrar o segundo ponto. O primeiro ponto era esse, de que a NBA, essas ligas, elas têm donos, têm proprietários. E o segundo ponto, que para fazer casar isso, é os jogadores universitários. Se não tivesse NCAA, não conseguiria fazer esse casamento. Porque esses jogadores são selecionados de onde? Dos jogadores que estão jogando na universidade. Então, só para lembrar a galera aí, lá tem o high school, que é como se fosse o segundo grau nosso, Colegial, Colegial, segundo grau, depende de onde você mora, como você chama aí, E aí você vai para university ou vai para o college, E esses jogadores, normalmente para você jogar nas faculdades, você já tem que ser
um baita jogador, você tem que ser muito bom. Sim. Né? E essas universidades, elas se enfrentam a priori, mas regionalmente, né, Léo? Se enfrentam ali naquelas regiões, já que são muitos estados, nos Estados Unidos são 50 estados, né? Então eles vão se enfrentando por região, até que vai qualificando os melhores, né? Exato. E eles se enfrentam lá na frente. E aí os clubes, os times vão escolher desses jogadores, né? Desses jogadores do college ou de jogador, não necessariamente precisa estar num college, né? Numa faculdade. Alguns jogam, por exemplo, na Europa ou até no Brasil mesmo, né? Então eles também podem ser selecionados. E em breve vão começar a ser selecionados direto do high school, do colegial. Sim, mas hoje ainda a grande maioria dos jogadores inscritos, né, para serem escolhidos, eles são universitários ali, né? Até porque é tão competitivo o nível das faculdades, o nível universitário, que comparado até com uma competição europeia, né? Sim, a grande questão é que, na verdade, os jogadores de college eles podem receber bolsa para estudar, mas não podem receber dinheiro. Então, às vezes você tem um atleta que é super famoso com 17 anos ou com 16, quando está no colegial, mas ele não pode receber dinheiro nenhum. Mas isso vai ficar para um outro tema. Tá, aqui seria mais específico, dá pra gente conversar bastante sobre isso aí, né? Que é uma grande polêmica, né? Sim. Nos Estados Unidos, esse fato dos jogadores universitários não podem nem ser patrocinados, né? Nada profissional, nenhum contrato, nenhum tipo de contrato profissional. Então isso é, mas num próximo I Like Sports vamos explicar um pouquinho sobre isso aí, né? Então, os jogadores se candidatam, eles têm que se inscrever, né, para o sorteio, sim, pro draft, eles se inscrevem para o draft, eles são medidos oficialmente, eles passam por várias entrevistas, os times entrevistam os jogadores, eles passam por testes, pulando, ver qual que é a altura físicos, vertical, né? Ver qual... Quanto pula, a altura, o quanto alcança, velocidade, e os times vão estudando tudo isso, né? Então o draft é tanto o processo como também a escolha, né? Então uma forma de traduzir seria escolha, né? Isso que eu ia falar, algumas pessoas traduzem como sorteio, mas o draft em si não é o sorteio, porque o sorteio já foi feito. Sim. Né? Que nem o Léo explicou no começo do vídeo, tem as colocações. Então aí tem um sorteio. O time que ficou por último, ele tem uma grande probabilidade de ser o primeiro escolhido. Exatamente. Mas eles mudaram isso, né? Porque senão o time, para pegar a primeira escolha, ele perde de propósito e aí fica com a primeira. Então hoje o que acontece é que os 4, 5 piores, eles são sorteados, para ninguém ficar perdendo de propósito, né? Ou ninguém fazer o famoso tank. E depois a gente vai ter também um I Like Sports que explica bem sobre isso, né? Sobre essa expressão aí. Então os clubes, eles, mesmo sendo o último, não é chance absoluta, né? Certeza absoluta que vai ser o primeiro escolhido. Se eu não me engano, a NBA já tem 3 anos que o pior colocado, 3 ou 4 anos que o pior colocado não fica com a primeira posição no draft. Então o draft é tanto o processo de escolha, como também a escolha em si. E aí quando escolhe, é interessante também saber que se você é escolhido na primeira rodada, ou como primeiro, segundo, terceiro, influencia no salário que o jogador vai ganhar, né? Com certeza. Então por isso que eles querem ser escolhido um dos primeiros, porque você pode ser muito bom, mas se você for escolhido na segunda rodada, o que é essa rodada? A primeira rodada são quantos times na NBA? São 20? São 30 times? Então a primeira rodada tem 30 escolhas. Esses jogadores são escolhidos ali e eles têm um nível de salário, né? E depois na segunda rodada tem um nível menor. Na verdade, na primeira rodada, né, os jogadores eles têm contrato garantido. Se ele foi draftado ou se ele foi escolhido, ele automaticamente já tem um contrato garantido pelo time. Os jogadores de segunda rodada, ou second round, a gente fala, né, round, que é a rodada, eles aí têm que se provar ainda em testes no time para poder receber um contrato. E inclusive é histórico também, né? Quando você é selecionado primeiro, né? Fica na história. E nós temos, fica de curiosidade, quero ver de vocês aí, quem sabe, coloca nos comments, nós temos dos melhores jogadores de todos os tempos que não foi first round pick, né? Que não foi, quer dizer, não foi a primeira escolha, não foi o número 1, né? E é bem interessante, uma curiosidade isso aí, muita gente não sabe, né? Vamos ver quem sabe, deixa no comentário quem foi esse jogador aí, que, é lógico, vou poder falar se é um dos melhores, se é o melhor ou não, mas ele é muito, né, muito bom, e ele não foi, né, o primeiro a ser escolhido pelo time de basquete que teve a escolha naquele ano, né? Agora, para contextualizar, né, vamos a tradução,
por exemplo, a gente fala assim em inglês, né? LeBron James was drafted by the Cleveland Cavaliers. LeBron James foi escolhido pelo Cleveland Cavaliers. E aí que tem a importância, a gente sempre fala isso, de você não traduzir, né? Se a gente for falar escolher, é o verbo to choose, não tem nada a ver com draft. Né? E é por isso que nem sempre a tradução vai ser a melhor forma de você aprender inglês. Por isso, porque se você for buscar no dicionário escolher, vai ficar doido, né? Como é draft? Escolher, não tem nada a ver, né? Então draft é todo esse processo aí, né? Desde do sorteio, a escolha, e é um evento gigante. Eu acredito que a NBA é o draft mais famoso porque a NBA ficou muito mais global, né? Sim. Né? A NFL é muito ali na Liga de Futebol Americano, é muito... Apesar de ser a mais famosa dentro dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos ela ainda é muito desconhecida. E também é porque tem muito mais jogadores escolhidos, né? Um time de futebol americano tem muito mais jogadores que um time de basquete. Né? Sim, são várias rodadas. O basquete são só 2 rodadas, né? 2 rounds. Tá? E aí, só antes da gente finalizar, vou falar algumas curiosidades aqui do draft, né? Por exemplo, nós já tivemos brasileiros que foram draftados. Sim ou não? Sim, sim. Em 2020 a gente teve o Didi, só que o Didi ele não está jogando na NBA. Está na Austrália, né? Ele está na Austrália para aprender um pouco melhor o inglês. Olha que interessante, o Didi não falava inglês. Se tivesse feito like. Então o Didi foi para a Austrália para melhorar um pouco o inglês. E aí, no futuro, ele vai estar vindo para a NBA ou não. Os principais jogadores brasileiros que foram draftados deram muito bem. Nenê Hilário, que é um gigante, não só de tamanho, mas no que ele joga. Nenê foi o mais cedo, né? Ele foi draftado pelo Denver Nuggets em 2003, 2004. Foi por aí, eu acho que foi a sexta. Acho que o sétimo, eu não lembro se a pick, se a escolha era do Nuggets ou não, mas ele foi jogar no Nuggets. A gente fala pick, que é para escolha, quando o time vai poder escolher. Ele foi então a 6th or 7th pick, ou seja, muito, muito bom. E o outro grande jogador brasileiro que fez muito sucesso lá foi o Leandrinho Barbosa, que ele não foi escolhido, acho que nem na primeira, né, rodada, foi escolhido na segunda rodada. Acho que foi 30, eu acho que ele foi quase no finalzinho ali, né? Teve o Varejão também. Sim, o Varejão, né, jogou muito também. O Splitter é um caso curioso, né? Que também é mais... Ele foi draft, mas ele ficou na Europa muito tempo. Ele já jogava na Europa muito bem, né? E aí... Esse é um problema. Foi né? MVP, acho que a gente vai falar depois num outro vídeo sobre o MVP. Esse é um problema, que o Thiago Splitter jogava na Europa, ou seja, tinha um baita contrato na Europa, e se ele optasse ir para a NBA, ele começaria com um salário o quê? Bem mais baixo, né? De novato, que é um salário bem mais baixo que ele ganhava na Europa. Até por isso que ele às vezes demorou um pouquinho ali, Sim, né? e depois de um prazo, se eu não me engano, são 5 anos, aí ele pode ir sem ser com salário de novato, depois de um tempo draftado ou escolhido. E esses aí foram os principais jogadores brasileiros que jogaram hoje na NBA e foram draftados. Tem o Leandrinho, que foi draftado pelo meu Utah Jazz, mas hoje ele está jogando no... Raulzinho. Raulzinho, falei o quê? Leandrinho. Desculpa aí, Raulzinho. Então o Raulzinho foi draftado no 2º round pelo Jazz e hoje está jogando no Washington Wizards. E a gente tem também na NBA hoje brasileiro o Felício, que joga... não joga, mas... Foi draftado, resolveu a vida dele, tá sossegado pro resto da vida, o problema é nosso, tem que correr atrás do dia a dia. E nós temos o último caso curioso pra gente contar, a gente finalizar, que foi um jogador brasileiro que foi pique num dos primeiros top 5 e foi flop total. Uma coisa muito bizarra. Bust, como a gente chama na NBA, né? O cara foi bust. Ele flopou mesmo, ele foi top 5, né? Ele foi... acho que um pouco mais, 9 talvez. Top 10. Top 9. 10 foi com certeza que é o nosso amigo Baby. Não é, né, da música do Justin Bieber, Baby, tá? Rafael Araújo. Hoje eu acho que é Babi, se eu não me engano. Ele mudou numerologia, colocou um B a mais. Ele veio da Universidade de BYU de Utah. Ele já era mais velho. Sim. E aí ele teve um número assim estrondoso, mas todo mundo já ficava desconfiado. Pô, um cara de 22 anos... na época, bem, né? Mais velho, no limite já de poder jogar na faculdade. E é lógico que ele ia sobrar contra um menino de 18, 19 anos, né? Mas ele foi escolhido pelo Toronto Raptors. E jogou no Jazz também. E foi
flop total. Não jogou nem no Toronto, nem no Jazz, nem no lugar Mas nenhum. isso para nível NBA. No Brasil Sim, ele lógico. sobrou, foi seleção brasileira, né? Lembrando isso aí. Só é assim, Vai que a gente quer bizarro, trazer ele diferente. aqui. Vai que a gente quer trazer ele um dia para ser Não, entrevistado. com certeza, né? Só não vai caber no nosso cenário aqui. Tá? Com certeza, são duas coisas. E por que é bizarro isso? Porque ele foi muito bem escolhido. Né? E normalmente os jogadores são top 5, top 10. É lógico, não vão ser os melhores do mundo, porque não dá pra ter, né, mais do que 2 melhores do mundo. Né? Mas eles são muito bons. Eles são muito, muito, muito bons. Nível altíssimo. E outra coisa que ela falou bem é o seguinte: o nível NBA não se compara com nada nesse mundo. Não existe nenhum campeonato. Acho que nenhum esporte de nenhum existe uma esporte. diferença tão grande de uma liga para outra. Sim, se você pegar o campeonato de futebol europeu e comparar com o brasileiro, tem uma diferença? Tem, mas não é tão grande assim. Porque se você pegar o campeonato da Iugoslávia, né, e comparar com o Brasil é melhor. Se pegar o mesmo italiano e comparar com o Brasil, tem uma diferença, mas não é tão gritante. Porque vai ter 2, 3 times muito bons, mas o restante times não. Agora, se você pegar a NBA, qualquer time de qualquer país, o melhor do país, colocar lá, deve ser na inútil. É até uma questão que o que acontece é o seguinte, né? Fala que a expectativa é a mãe da decepção. Né? Então, quando o jogador é escolhido entre os primeiros, existe uma expectativa muito grande em cima dele. E aí, se ele não vai bem, a torcida fica decepcionada. Já se o jogador é escolhido lá no final do round, da rodada, já não tem tanta expectativa em cima dele. Então ele pode ir, às vezes, pior do que aquele que foi escolhido no começo. Mas como a expectativa era muito maior, aquele que foi escolhido no começo, ficando não popular entre os torcedores. Mas decepcional, pessoal. E pra gente finalizar, comentem aí pra nós se vocês lembram de mais algum flop, algum bust, né, de algum jogador que foi muito bem escolhido, não deu nada. Né? Comentem de mais algum brasileiro que vocês lembram, que foi do draft. Né? E vamos dar a resposta aqui então, né? Quem é o jogador que é um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo? Pra mim ele é o melhor do mundo e por incrível que pareça ele não foi o primeiro. Quem que é esse jogador, gente? É o grandíssimo Michael Jordan. Por incrível que pareça ele não foi o primeiro, se bem que foi um draft extremamente disputado. Sim, né? Muito forte, um nível muito forte. Muito, muito forte. Na verdade ele foi o number 3, né? Ele foi o número 2 ou o número 3? Acho que o número 3. Né? O primeiro foi o... Acho que foi o Hakeem Olajuwon. Yes, que também, assim, o cara... Hall of Fame. Que é Hall of Fame mesmo? Corredor da Fama. Ele é corredor da fama, né? Não é corredor não, é Hall da Fama. A gente fala Hall da Fama em português. Né? Mas enfim. Então esse aí foi o que nós falamos hoje sobre draft. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês saibam utilizar ele no dia a dia, tenham compreendido um pouquinho melhor. Então é isso. Até mais e nos vemos na próxima I Like Sports.